Deus. Pegue a sua Bíblia, abra aí no livro do Êxodo, aleluia, capítulo de número 12. E nós vamos ler aqui o versículo de número 37 e 38. Êxodo 12, 37 e 38. A saída dos israelitas do Egito. Aleluia. Amém? Está escrito assim a palavra de Deus: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas, e vacas, uma grande multidão de gado. Amém? Os irmãos podem sentar. Aleluia. Eu quero, antes de falar um pouco sobre esse assunto aqui, a saída de Israel do Egito, comemoração da festa da Páscoa, eu quero externar a Deus a minha gratidão por mais uma oportunidade que Ele está me dando de estar diante, de mais uma partícula da sua noiva na terra para ministrar a sua palavra. Faço minhas palavras da minha esposa irmã Evelyn. Nós somos privilegiados por estar aqui nessa noite, junto com os irmãos, louvar o nome do Senhor pela vida do querido e santo anjo desta congregação, deste setor, o evangelista Ismael Santana. E saudando o servo do Senhor, já me estendo a todos os irmãos que cooperam nesta obra, compreendendo e auxiliando o servo do Senhor, e também a família do servo de Deus. Amém? Nós queremos falar aqui, resumidamente, sobre esse assunto, que é muito conhecido de nós, os cristãos. É uma festa judaica, festa essa que nos alcançou, que também se estende a nós, a igreja. Nós sabemos que Deus escolheu um único homem chamado Abrão, e prometeu que dele faria uma grande nação, e assim Deus o fez. Nós sabemos disso, a palavra nos informa, o testemunho vivo da nação de Israel, lá na Palestina, e dos demais judeus espalhados por todo o globo terrestre, nos mostra a fidelidade da promessa de Deus, do cumprimento da promessa de Deus. Nós sabemos que Deus prometeu a Abraão, agora, já após mudar o seu nome, lá no Gênesis capítulo 15, versículo 16, quando Deus, lá naquele capítulo, um capítulo antes, vai falar que Deus levantaria de Abraão uma grande nação, como assim Ele prometeu também no capítulo 12 de Gênesis. E Deus falou para Abraão no capítulo 16, olha Abraão, do teu filho eu vou fazer uma operação de milagre muito grande, porque eles descerão para a terra do Egito, e na 4ª geração eu vou os visitá-los, e os tirarei da terra do Egito. A palavra do Senhor também nos informa, ainda no livro do Gênesis, capítulo de número 46, que Deus ali falando com Jacó, ou Israel, que é a mesma pessoa, sabemos disso, quando ele estava um pouco que apreensivo, um pouco que desconfiado, sobre todos os acontecimentos dos últimos anos, dos últimos dias também, na vida dele, na família dele. Ele que há muitos anos atrás recebera a notícia de que seu filho José havia morrido, e agora no capítulo de número 46, ele está prestes a ir para o Egito,
E ele está um pouco apreensivo e desconfiado com tudo aquilo. Mas será o que está acontecendo? Meu Deus, meu filho José está vivo. E ele mandou toda essa comitiva, esses animais, esses carros, todo esse suprimento para nós chegarmos no Egito. E ele estava um pouco desconfiado de toda aquela situação. E ele para um momento e ele ora a Deus. E surge diante dele um ser que se apresenta como Deus de Abraão, o Deus de Isaque. E fala com ele: não temas em descer para o Egito, porque de certo farei de ti lá uma grande nação. E não te preocupa, porque eu vos trarei de volta a esta terra, e vos darei esta terra como possessão para vocês, todos na casa de Abraão. Porque assim Deus havia prometido. E ele foi para o Egito. E nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que os anos foram se passando. Jacó morre no Egito. Traslada o corpo dele do Egito para Canaã. Sepulta-o lá. Os anos mais vão se passando. Morre José. Morrem os irmãos de José. Novos israelitas, judeus vão surgindo. E quanto mais nasce judeu, mais a nação ia se conglomerando, se fortalecendo, multiplicando. E a palavra do Senhor diz que chegou um ponto em que aquele povo começou a ser oprimido, começou a ser subvertido como escravos. Mais de 600 mil homens escravizados, fora mulheres, jovens, adolescentes, crianças já nasciam escravas. E chegou um ponto que a opressão, o jugo de Faraó e dos egípcios estava tão grave, tão forte sobre os israelitas, que eles acionaram a única válvula de escape que eles poderiam acionar para a vida deles, que era o quê? A oração. Eles começaram a orar. Eles se uniram, a nação de Israel inteira no Egito, desde o mais novo que sabia falar, até o mais avançado na idade, começaram a clamar, começaram a buscar a face do Todo-Poderoso, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Deus, está escrito que Deus ouviu a oração de Israel, e Deus levantou Moisés, levantou Arão, e Deus começou a operar sinais e maravilhas, através daqueles dois homens, diante dos olhos de todos os egípcios, e diante da nação de Israel que estava lá. O Senhor surgiu na terra do Egito, e começou a fazer sinais. Nós sabemos as pragas que Deus enviou, subjugando Faraó, sua casa, e a casa dos egípcios. Chegou um dia em que tanto Moisés, por mando de Deus, comparecia diante de Faraó para negociar. Foram dias, meses de negociata, negociando. Olha, o trato é esse, porque a palavra de Deus enviada é esta: liberta o meu povo. Deus mandou eu vim aqui, Faraó, dizer: Faraó, deixa o meu povo embora, porque as pragas estão caindo sobre a nação de vocês, e o teu coração está endurecido, e tu não quer deixar o meu povo partir para o deserto, porque eu tenho uma festa marcada com eles. Eles irão comemorar na minha presença. Está escrito que com Faraó não tinha negócio. Ele com o coração duro estava, e assim permanecia. Choveu pedras afogueadas com enxofre, a água se tornou em sangue, nuvens e nuvens e nuvens de gafanhotos, rãs,
saltando por todos os lugares, por todas as casas, piolho, pulgas, feridas, úlceras, escuridão, coisas, sinais tremendos e terríveis. E Faraó, com o coração duro, chegou o momento em que Deus falou com Moisés e disse: vá até ele, diga para ele que já deu, chega. Diga para ele que eu vou enviar um anjo, e esse anjo vai ferir todas as casas, que na porta de entrada dela não terá o meu sinal. E ao mesmo tempo, Moisés corria para Israel e dizia: está chegando a hora de nós irmos embora, está chegando o momento de nós proclamar uma grande festa diante do Senhor. Nós vamos celebrar Páscoa, festa essa muito importante. Israel, a partir daquela festa, o calendário de Israel zerou. Olha só, zerou o calendário. Foi a partir daquele dia, daquela noite, que começou o ano 1, por mando de Deus para Israel. E Deus disse assim, a instrução: diga para eles que matem um cordeiro ou um cabrito, e diga para eles que eles peguem o sangue e passem no umbral da porta da casa. Sendo assim, quando o meu anjo passar para ferir, ao avistar a marca, ele passará por cima. Nome diretamente do significado da Páscoa. Mas em toda casa que não tiver a marca, o meu anjo vai ferir o primogênito. E Deus foi detalhista em falar através de Moisés. Desde a casa de Faraó até a casa do mais simples egípcio, o meu anjo vai passar e vai ferir o primogênito, se tiver. Mas diga para as famílias de Israel que, se porventura um pai de família não tem condições de ter um cordeiro ou um cabrito, diga para quem tem condições chamá-los para que comam junto nesta noite dentro da casa deles. Aí Deus disse assim: deverão comer tudo assado em brasas, não cozido nas águas. Vocês vão comer com pão asmo, não levedado, sem fermento, e também mistura com ervas amargas. Saquei. O dia vai terminando. Os judeus começam a se recolher um após o outro. Famílias juntavam-se uma a outra, os que não podiam. Outra família maior que tinha condições dentro de casa. Os egípcios ignoraram a ordem. E naquela noite está escrito que começou a celebração da Páscoa em Israel. E enquanto dentro de casa os judeus comemoravam, lá fora nas outras casas, o anjo da morte passava ferindo todo o primogênito que existia. Aonde existia um primogênito, expirou, caiu sem vida. Mas o livramento de Deus pela marca do sangue do Cordeiro estava sobre a casa dos que serviam ao Senhor, e a morte não entrou, a morte não chegou, porque aquele povo estava em festa na presença de Deus. Olha só, Faraó recebe a notícia, o amo que cuidava dos seus filhos chega e diz: Faraó, má notícia para o Senhor, para o rei, para a casa real. O seu primogênito está morto. E há um grito
vento assolador em todo o nosso país. Houve o grito de choro e desespero dos pais, das mães, dos irmãos que choram o seu morto. Todos os primogênitos, como Moisés e Arão falavam, amando de Deus, expiraram e estão mortos. E havia uma outra notícia também. Mas na casa dos hebreus não há morte. Está escrito, Deus falou assim, olha só, o que Deus falou? Nem os cachorros que estiverem dentro de casa, para os hebreus, nem os cães de vocês irão morrer. Está escrito que naquela mesma noite, em que eles celebravam a Páscoa, saiu um decreto real de Faraó para todas as famílias hebreias, dizendo: saiam ainda hoje do nosso país. E o povo egípcio estava com tanto medo, está no versículo de número 33, que eles apertavam os hebreus, dizendo: saiam do nosso meio, urgente, vão embora. Faraó disse: peguem tudo o que vocês quiserem, pegue as crianças de vocês que Faraó queria picar, pegue as esposas dos homens que Faraó queria picar, pegue os anciãos que Faraó queria picar, pegue as ovelhas, as vacas, pegue o ouro, a prata que quem tem, que Faraó queria picar, e ainda mais, pega o que nós temos, leva a nossa massa, leva o nosso ouro, a nossa prata, pega o nosso gado, o nosso rebanho, leva tudo embora com vocês, nós não queremos mais vocês em nosso meio. Olha só que interessante. E às vezes tem um negócio, evangelista Ismael Santana, o mundo rejeita já o crente. O mundo é como se o mundo pegasse o crente assim, empurrasse na costa, vai embora, sai do nosso meio, você não é daqui, já saiu um decreto para você sair desse lugar. E é incrível como alguns ainda querem se lambuzar com as coisas do mundo. É incrível isso. O mundo expulsa e diz: você não é mais daqui, não pertence mais ao mundo. E alguns teimam. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele repete sobre esse assunto da Páscoa. O escritor de Hebreus também, no capítulo 11, ele fala sobre esse assunto da Páscoa. E ele diz que a nossa Páscoa, nós, a noiva, a igreja de Cristo, é o Cordeiro que é Cristo. Então nós temos N motivos para comemorar. Por quê? A Páscoa para Israel simboliza o dia que eles deixaram de ser escravos de Faraó, escravos do mundo, da opressão, do jugo pesado contrário. Eles deixaram de andar por debaixo da humilhação, do chicote, da vara de Faraó. E Jesus Cristo, quando veio, ministrou a sua palavra, o evangelho, que só a igreja, a noiva dele fiel, tem o evangelho. Só a igreja é que evangeliza. Existem outros lugares aí que não é igreja, que não anda segundo a palavra, e muitos falam, eles estão evangelizando. Não, só quem evangeliza é a noiva. O evangelho é a palavra genuína de Cristo, e só a noiva prega o evangelho, a palavra genuína de Cristo na terra. Aleluia. E disse o apóstolo, o 13º, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Na morte do Cordeiro Jesus, fomos libertos. No sangue carmesim poderoso do Filho primogênito, unigênito de Deus,
houve libertação para o homem, perdão, salvação, transformação e remissão para toda a eternidade, aleluia. Se na tua casa tem a marca do sangue, a morte não vai destruir a tua eternidade. Pode tombar. Esses últimos dias nós temos nos despedido e chorado muitos irmãos nossos e até familiares de alguns no nosso meio. Mas despedimos-nos deles, sabendo que a morte eterna não vai ceifar eles para sempre. Sabemos que no dia do arrebatamento nós iremos encontrar eles, porque está escrito que eles surgirão primeiro do que nós no momento do arrebatamento, e estaremos juntos com o Senhor, o nosso Salvador. Se tem a marca do sangue na tua vida, na tua casa, a morte eterna não vai predominar, prevalecer. Se você é noiva de Cristo, permaneça limpa, pura, santa, liberta, porque Ele te limpou, te libertou e te preserva assim para a glória do nome dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse nosso Deus é tremendo, irmãos. Eu aprendi quando jovem, que um dos dias para nós comemorarmos a nossa Páscoa é aquele dia em que nós confessamos Jesus como Salvador. Foi naquele exato dia que chegou a Páscoa para você, para mim. No dia que você veio até o altar, dobrou o teu joelho, chorou, confessou o teu pecado, e Jesus, o Cordeiro, te lavou com sangue remidor e purificador, e te libertou do jugo da opressão do adversário. Faraó não tem poder para te oprimir mais. Os exaltores de Faraó não têm autoridade para te esbofetear e te chicotear mais, porque Cristo te justifica e te purifica, te dando liberdade e libertação constantemente para a glória e a honra do nome dEle. Quem crê, levante a mão, abra a boca e glorifique a Jesus. Eu quero fazer uma oração junto com você nesse momento. Uma oração, eu peço para você ficar de pé onde você está. Nós vamos orar nesse momento. Eu vou orar junto com você e você vai orar comigo. E nós vamos falar com Jesus, porque antigamente ninguém podia falar, só o sumo sacerdote. Atrás do véu, só o sumo sacerdote. E o Cordeiro de Deus é o nosso sumo sacerdote eterno. E por ele nós entramos no santuário do Santíssimo, Santo do Santo, para falar diretamente com o Pai através dele. Oremos. Pai bendito e Deus eterno, reconhecemos que somos pó, cinza, reconhecemos que sem o Senhor nada conseguimos fazer. Tributamos, Senhor Jesus Cristo, a Ti toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo louvor, ao Senhor toda adoração, ao Senhor toda exaltação. O Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso remidor, o Senhor é o nosso transformador, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa firmeza, o Senhor é a nossa autoridade, o Senhor é conosco na jornada. Meu Deus, os dias são maus, são dias de ameaças, são dias difíceis, mas há poder no nome do Senhor Jesus para nos
livrar, nos proteger, nos guardar e quebrar toda maldição e tirar todo jugo contrário. Meu Deus, coloque imunidade na tua sebe, imunidade no teu sebo. Livra, Senhor, aos teus filhos que cultuam conosco lá no lar, neste momento onde está. Meu Deus amado, envia o teu anjo para guardar, envia o teu anjo para livrar, envia o teu anjo para proteger. Corta o laço, repreende a maldição, repreende toda obra contrária do inimigo, papai. Meu Deus, continua abençoando o santo anjo desta igreja, evangelista Ismael Santana. Abençoa a irmã Leci, abençoa toda a família, guarda, livra, protege. Meu Pai, guarda essa igreja presente também. Recebe o nosso culto de louvor, recebe a nossa adoração e oração. Continua agindo em nosso favor, porque estamos cientes de que o Senhor trará a boa resposta, a boa notícia para a nossa vida. Meu Deus, eu te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo por mais essa oportunidade, no nome do Senhor.